Com mais de 60 anos de história, a Amanco Wavin é líder na América Latina na produção e comercialização de sistemas de PVC, conexões e acessórios para a condução de fluidos. A empresa também atua nos mercados da construção imobiliária, infraestrutura e agropecuária e é protagonista em soluções sustentáveis. Para falar sobre esses e outros assuntos, o JR Business recebe hoje a Fabiana Castro, que é diretora de infraestrutura e novos negócios na Amanco Wavin. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Fábio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com você e com os telespectadores. E antes do nosso bate-papo, vale lembrar que toda terça-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record. Tem ainda a versão em podcast, que você pode ouvir no aplicativo da sua preferência. Fabiana, agora em 2024, a Amanco vai fazer 18 anos de Brasil. Como é que foi essa chegada? Nós lançamos a marca Amanco em 2006, então temos 18 anos de marca Amanco aqui no Brasil. Mas a nossa história começa um pouco antes disso, na década de 90, através da aquisição da Acros e da Fortilite. Desde então fomos consolidando os nossos negócios aqui no Brasil, lançamos a marca e vemos com essa história de sucesso desde então. Vocês vêm originalmente de onde? Onde que é o berço da Amanco? Hoje nós temos 4 hubs ou 4 centrais, uma em Boston, outra no México, Tel Aviv e Amsterdã, mas a origem mesmo foi no México, né, com um grupo antes chamado Mexiquem, hoje Orbia, mas mais e mais a empresa foi se tornando uma empresa global e com isso esse avanço em termos de nomenclatura, né, passamos a nos chamar como grupo Orbia e também o nosso nome aqui no Brasil sofreu uma modificação, né? Hoje usamos Amanco Wavin, fruto de uma aquisição também. Em 2012 nós adquirimos o grupo líder europeu Wavin e passamos desde 2019 a utilizar a marca Wavin aqui no Brasil, onde toda a transferência de tecnologia pode ser usufruída pelo mercado brasileiro também. Agora, Fabiana, uma coisa é vocês terem um mega projeto que faz com que vocês cheguem até um país como o Brasil. Outra é se consolidar e também, com certeza, o mercado brasileiro contribuir para que vocês sejam referência em toda a América Latina. Onde é que está o cerne disso tudo? Bom, Fábio, é uma ótima pergunta. Um dos pilares que nós temos é todo o desenvolvimento e investimento em pesquisa e inovação. Então, nós temos, através de vários centros, estamos presentes em mais de 50 países, atuando em mais de 100 países comercialmente, e os nossos centros de desenvolvimento, nós utilizamos o que tem de mais moderno em termos de tecnologia e adaptamos para a realidade do mercado. Então, a nossa proximidade com o consumidor, nosso entendimento do mercado local e essa união entre tecnologia e entendimento do mercado local, eu diria que é um dos bons pilares e segredos para essa consolidação e sucesso. Pois é, agora você me deu oportunidade para a gente avançar um pouco no que se diz respeito a ser específico para um determinado grupo. Vocês possuem soluções, serviços para uma gama extremamente importante. Como é que vocês conseguirem trazer uma solução para um determinado segmento? Nós falamos aqui no começo do programa que vocês atuam com construção imobiliária, infraestrutura, agropecuária. Como é que é conseguir atuar nessas frentes? Na nossa divisão, aqui toda em construção e infraestrutura, ligada aí nos 3 pilares, como você bem colocou, né? Construção, irrigação, agropecuária e infraestrutura, nós temos times dedicados, eu posso te dizer, comercialmente falando, em que a nossa proximidade com os diversos segmentos é bastante grande. Vou falar um pouquinho mais do segmento que eu atuo, que é infraestrutura e saneamento. Então, nós temos toda a proximidade com as municipalidades, com as companhias de saneamento públicas e privadas, com os projetistas, com os instaladores, para entendermos bem essa realidade e temos desenvolvimento dedicado para cada um desses segmentos também. Então, eu te diria que a especificidade está em atuar em cada um desses segmentos, entender muito bem cada um desses segmentos e desenvolver soluções apropriadas para cada país e para cada estágio de desenvolvimento de cada mercado também. Quando você fala também dessa importância e dessa a sua atuação mais próxima no que diz respeito ao saneamento, não só no Brasil, mas eu acredito que em vários países nós temos um problema muito sério de desperdício de água. E vocês atuam numa frente extremamente importante no que diz respeito à sustentabilidade. Não só isso, querem ser líder até 2025 dentro desse segmento. É um desafio fazer isso no Brasil?
É um desafio obviamente, também vemos como uma oportunidade, né. Então, colocando um pouco um panorama do segmento de, saneamento básico no Brasil, nós temos aí cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil, que não têm acesso à água potável, nós temos cerca de 90 milhões que não têm, acesso a saneamento básico, a esgotamento sanitário. E na parte de perdas, né, os números aí, que são publicados, oficiais no país, nós temos cerca de 40% de perdas, de desperdício de água, ou seja, desde as fontes, lagos, rios, de água potável até a nossa torneira, cerca de 40% dessa água é desperdiçada. É muita coisa. Porém, nós estamos, né, aqui há cerca de 3 anos, trouxemos o que tem de mais moderno em termos de tecnologia para a redução dessas perdas. Então, a gente está utilizando inteligência artificial em Uhum. parceria com uma companhia israelense e trazendo aqui para o Brasil essa tecnologia, onde já economizamos 30 milhões de metros cúbicos de água ou cerca de 5.000, 7.000 piscinas olímpicas de economia de água desde então. 5.000 a 7.000 piscinas olímpicas. Isso É mesmo. muita água. É muita água, é muita água. Então, como a gente fala, nós, assim, nos vemos junto com os nossos clientes, consumidores e população brasileira nessa jornada de melhoria do saneamento básico. Agora, como que a inteligência artificial pode ajudar num processo desse? Porque eu acredito que o senso comum, e eu faço parte dele nesse aspecto, talvez possa interpretar a questão do saneamento básico como um sistema que talvez a sua maioria fica escondido, debaixo da terra. Como que a inteligência artificial consegue chegar até lá e detectar o problema? Justamente, né, é tornar visível o que é invisível e está enterrado, né. Então nós, junto com as companhias, é claro, de saneamento, nós utilizamos todas as informações existentes, através de medição de água, medição de pressão, todos os sensores existentes, captamos essa informação, processamos no software, na nossa central de controle que fica aqui em São Paulo e devolvemos para as companhias em forma de pontos onde elas devem atuar prioritariamente para reduzir as perdas. E com isso a gente consegue detectar e encontrar, através da inteligência artificial, Sim. os vazamentos invisíveis, bem pequenininhos, que iam levar 1 ano para aflorar e para depois um consumidor ligar e falar, Uhum. puxa, tem algo aqui, está vazando aqui. Sim. Toda essa água que poderia ter sido desperdiçada ao longo de 1 ano, nós detectamos bem precocemente e ajudamos a companhia nessa economia e com isso economia de energia, com isso economia de químicos e ajudando a sustentabilidade e nos tornando aí em conjunto com as companhias na vanguarda em termos de sustentabilidade. E a partir do momento que vocês oferecem essa informação, que é tão preciosa à companhia, vocês também oferecem a solução e vão lá e resolvem? Nós trabalhamos em parceria, então é um trabalho bem a 4 mãos com a companhia, onde, se necessário, a gente pode apoiar nessa fase também, mas em geral as companhias de água têm equipe de campo e com isso ela otimiza o uso dessas equipes de campo, ou seja, sempre os recursos vão ser limitados, né, financeiros e humanos, nós conseguimos fazer com que as companhias possam priorizar a sua ação e combater o desperdício e avançarmos na redução desses índices, como nós colocamos, que são bem altos no Brasil atualmente. Justamente o que você está nos explicando refere-se ao sistema, ao serviço que é Vavin Service. Isso mesmo, isso mesmo. Esse é um dos pilares do Vavin Service, que é essa questão de ajudar as companhias na redução de perdas, não só redução de perdas. Nessa jornada, nós conseguimos verificar equipamentos que não estejam bem, funcionando bem, ou priorizar os investimentos, mas prioritariamente reduzir perdas. E também um outro pilar que nós temos também na parte nossa de serviços são os métodos não destrutivos. Ou seja, nós conseguimos reabilitar redes de água, esgoto e drenagem sem muita intervenção, Uhum. sem muita escavação. Com isso, a gente está também poupando o meio ambiente com isso e poupando a vida do Sem cidadão. dúvida. Uma vez que o cidadão ele pode ter preservado o seu dia a dia, a sua mobilidade urbana, e enquanto nós estamos trabalhando debaixo da terra. Então, me dá alguns exemplos para que a gente entenda de uma maneira mais prática onde que esse serviço de uma intervenção maior já pode ser observado. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue ver? Isso mesmo, Fábio. Nós acabamos de finalizar uma obra que nos orgulha bastante, foi aqui no Jardim São Luís, na cidade de São Paulo, uma área que sofre bastante com a questão de enchentes, né? Então é uma obra que vem ajudar a população a reduzir, né, esse problema enfrentado todos os dias. Nós recuperamos uma galeria de água de chuva,
grande, né, 2 metros por 2 metros quadrada, utilizando uma tecnologia que nunca tinha sido utilizada no Brasil anteriormente, em que nós conseguimos fazer tudo isso com a população continuando sua vida, ou seja, sem ter que deslocar a pessoa, sem ter que interromper o trânsito e a mobilidade urbana, uma vez que a gente consegue fazer isso com pequenos acessos. Como se fossem sondas, talvez. Exatamente. De uma maneira assim, claro, coloquial, para a gente fazer a comparação. Não seria necessário mais aquele buracão, aquela coisa que, como você mesma está dizendo, muitas vezes atrapalha ali as pessoas do entorno e acaba tendo um impacto muito maior. Vocês já conseguem oferecer uma solução que, creio eu, seja tão boa ou melhor do que aquela obra tão invasiva, digamos assim, com um grau de tecnologia altíssimo. Exatamente, e com a preservação da mobilidade urbana e da vida do cidadão, de nós, né, todos, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas do dia a dia. Agora, esse Vavin Services, ele está presente em vários países, são 15? Nós temos a experiência, principalmente nesse pilar da redução de perdas em diversos países, em mais de 15 países, mais de 10 anos de experiência, e nesses últimos 3 anos trouxemos essa tecnologia, como a gente fala, sempre adaptada para a realidade local, adaptada para a realidade brasileira. Quando se traz uma tecnologia de fora, que mais uma vez eu vou falar algo parecido, e me incluo nisso, que para às vezes quando a gente não conhece o assunto, poderia ser talvez uma tecnologia padrão, que poderia ser usada lá no México, na Argentina. Quando se traz para o Brasil, tem que fazer até adaptação para isso? De adaptações pequenas até um pouco maiores. Só um exemplo, claro. Né? Então, nós operamos o software, todas as informações, obviamente, em português, né, com a nossa moeda, ou seja, todo adaptado para a nossa realidade aqui. Em termos de serviço, né, nós temos uma central de serviço de engenheiros que trabalham aqui, que tem a especialidade no saneamento brasileiro e que conversam com as equipes e nessa troca de informações ajudam as equipes das companhias na evolução e no seu plano de melhoria de perdas dentro da nossa realidade. Então, é uma equipe local, falando em português, engenheiros que têm experiência no saneamento básico brasileiro, aplicando a tecnologia para a nossa realidade. Desde o começo da nossa conversa, falamos sobre a importância e como a tecnologia está presente no trabalho de vocês. Então me detalha mais um pouco essa parceria sobre a Amanco Vavin e a Microsoft. Como é que é isso? Isso é bem interessante. Eu tive a honra de participar do projeto desde o início, né? Comentar um pouquinho do contexto desse projeto. Né? A Microsoft ela tem um objetivo que é se tornar água neutra ou água positiva até 2030. Ou seja, toda a água que ela usa nas suas instalações físicas, no seu centro de dados, ela quer devolver para o planeta ou no mesmo valor ou positivamente, ou mais que ou melhor isso. Ainda. Ou melhor ainda. E encontrou em nós, Orbia, né, como um grupo, soluções para ajudá-los nesse objetivo. E firmou um contrato conosco, né, uma parceria conosco para isso. E o primeiro projeto, fruto dessa parceria, está acontecendo aqui no Brasil, entre nós, Microsoft e Sanasa, a Companhia de Saneamento Público de Campinas, que é uma referência no mercado brasileiro, onde nós, num projeto de 10 anos, vamos ajudar, auxiliar a Sanasa a reduzir ainda mais suas perdas, a utilizar a inteligência artificial a favor da população numa área ou numa cidade que sofre por escassez hídrica e estresse hídrico. Então, nós estamos contribuindo para a população local, inclusive minimizando a questão climática, né, que cada vez mais tem nos preocupado, quer seja por secas muito intensas ou chuvas muito intensas também. Então, para a população de Campinas, o benefício vai ser direto ao longo desse projeto. É justamente algo nesse sentido que eu gostaria de te perguntar. Por que Campinas, além da Sanasa ter, pelo que eu estou entendendo, um aporte para, inclusive, conseguir fazer esse intercâmbio com vocês? Por que Campinas? Também por essas questões de dificuldade de acesso à água? Exatamente, né? A prioridade de Campinas é por ser uma região de estresse hídrico, com uma história aí nos últimos 10 anos de vários períodos de seca. É claro, aonde é uma das localidades que a própria Microsoft tem interesse porque tem suas instalações e o consumo de água intenso nessa cidade. E para nós, obviamente, é uma honra oferecer os nossos serviços e ajudar uma cidade como referência, uma companhia como referência como a Sanasa, melhorar ainda mais seus índices de perdas, reduzir ainda mais seus índices de perdas. Claro que está muito óbvio que o papel de vocês não é apenas, e entenda bem o apenas, como a condução de fluidos por meio de tudo que vocês
produzem e também comercializam, mas o grau de importância que vocês dão para esse bem chamado água, que a cada vez mais nós temos sérios problemas, a gente nem precisa dar exemplo porque eles são fartos. Ou seja, essa preocupação socioambiental de vocês com o elemento água, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse um carro-chefe. Sim, sim, a sua percepção está bem correta. Eu diria isso permeia tanto o nosso propósito quanto os nossos pilares, né? Um dos pilares é levar a água de maneira segura e eficiente para as pessoas. Então, isso acontece através das nossas soluções, obviamente, em tubulação, fazendo isso de maneira segura. Também nos nossos serviços, como a gente está exemplificando aqui, ajudando as companhias na redução de perdas. Quando a gente vai, né, para o outro pilar do saneamento, que é o esgotamento sanitário, significa fazer o esgotamento adequado de tal maneira que não polua as nossas fontes de água. E também a gente pode permear a questão da drenagem urbana, em que a gente pode citar, infelizmente, o exemplo recente que nós tivemos no Brasil do Rio Grande do Sul, enfrentando um caso aí bastante complicado, em que mais e mais, infelizmente, pela questão climática, nós vamos ter que estar preparados, ou seja, as cidades vão ter que estar mais resilientes, e também na questão água, nós entendemos que a drenagem adequada, os sistemas adequados de esgotamento de água de chuva e reuso dessa água de chuva é fundamental para a população e para nós que vivemos nas cidades. Nesses 18 anos que a empresa tem no Brasil, vocês percebem, do outro lado, com nós, clientes, consumidores, população, uma percepção diferente no que diz respeito a esse elemento água? Porque, conversando com qualquer pessoa, a gente vê que a necessidade ela só muda de tamanho em determinada região, mas ela praticamente existe em todo o país. Olha só a Amazônia, os rios aí com uma seca, mais uma vez, uma seca muito drástica. Você acredita que nesses 18 anos a nossa percepção está diferente com esse bem que vocês cuidam tão bem? Eu acredito que sim, acredito em itens ou aceleradores, né? Em 2020 nós aprovamos o novo marco regulatório e vemos nós como sociedade, né? Esse como um acelerador, nos trazendo essa consciência, essa necessidade de ter uma data comum a todos para a universalização de acesso à água e esgotamento sanitário. Vejo também que nós, como população, mais e mais entendemos que o impacto do clima está aí, né? Não é algo futuro, algo em que a gente não tenha isso no nosso dia a dia. Então, mais e mais eu vejo que nós, cidadãos comuns, estamos mais conscientes em relação a isso. Claro que é um trabalho, né? Constante. E o terceiro setor também ajuda bastante. Se posso citar aqui o Trata Brasil como instituto que faz um trabalho também muito relevante em nos ajudar a promover o entendimento de como é importante água, saneamento básico, esgotamento sanitário, drenagem, para a nossa vida digna como cidadãos. Vocês conseguem perceber muitas vezes na prática o impacto positivo, por exemplo, nas comunidades beneficiadas, com um esgotamento sanitário adequado, com um fornecimento de água potável adequado? Vocês têm essa percepção clara de que as coisas melhoram também? Há alguns estudos publicados, né, que ligam acesso ao saneamento básico e nível de escolaridade, nível de renda, nível de dignidade humana. Então, há alguns, eu não vou saber talvez citar aí os índices, mas sem dúvida nenhuma há índices, estudos bem claros mostrando a melhoria de nós como população com acesso ao saneamento básico. Fabiana, você já tem quanto tempo de Amanco Vavem? Já vai 11, quase chegando a 12. Quase chegando a 12? Já é uma história, hein? É uma história, é uma história. É uma praxe nossa aqui no JR Business conhecer um pouco mais sobre a carreira dos nossos convidados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar onde você está. Nesses 12 anos, eu passei por algumas atividades ou tive a oportunidade de trabalhar em algumas atividades, quer seja gestão de produtos e inovação, marketing, vendas, mas não só aqui no Brasil. Eu iniciei dentro do grupo, né, Orbia, iniciei minha atividade aqui no Brasil, na sequência tive uma experiência América Latina, depois eu tive uma experiência global, responsável por água e infraestrutura globalmente, e retornei recentemente no Brasil com a missão de impulsionar ainda mais nossos negócios em produtos e serviços no segmento de infraestrutura, mais especificamente no saneamento básico. A trabalho, de uma forma ou de outra, morando fora, você já passou por
Quantos países? Mais de 40, Mais de Fábio. 40? Sim. É Sim. muito? É muito, é muito. Como que é essa contribuição de você ter esse conhecimento, que creio eu que quando você chega numa região, você falou logo no comecinho da nossa conversa que uma das bases de vocês também é Israel? Nós temos, sim, em Tel Aviv, uma Ou base. seja, Sim, sim, sim. a relação dos israelenses com a água, de um modo geral, é diferente da nossa. Sim. Até pela quantidade e o acesso que eles têm. E pelo que me consta, não falta água em Israel. Como é que são essas... Não falta água, assim, a população tem acesso, né? Como é que são essas experiências que você consegue agregar à sua carreira e conseguir aplicar em regiões tão distintas, tão diferentes como é aqui no Brasil? Essa experiência ou essa exposição multicultural, ela traz para a gente, acho que maior sensibilidade, maior compreensão, né, genuínos, eu posso dizer. Então essa questão de diversidade e inclusão, quanto mais você conhece, mais eu conheci, mais eu entendo que quando nós estamos num projeto e respeitamos as diferentes culturas, utilizamos o melhor do conhecimento das diferentes culturas, nós temos melhores resultados. Esse é um lado. E outro lado, essa compreensão. Você citou o exemplo de Israel e a relação com a água, né? Eu tive a oportunidade de visitar Tel Aviv e realmente não falta água. Os índices de perdas chegam a 1 dígito. 1 dígito? A água praticamente toda vem da dessalinização. Exato. E há um respeito profundo com o não desperdício, com Sim. a água e com a preservação da água. Então, se conhecer diferentes realidades, diferentes tecnologias, diferentes culturas e utilizar isso na nossa realidade, eu diria que acho que é o grande entusiasmo que eu tenho no meu trabalho e no que eu posso fazer, contribuir para a realidade brasileira se tornar melhor. E eu, de verdade, acredito que nós podemos nos tornarmos melhores nesse segmento que é infraestrutura e saneamento básico no Brasil. Tem muito espaço ainda para vocês crescerem no Brasil enquanto empresa, enquanto produtores e comercializadores, não só de produtos, mas como de soluções e também de práticas, né? Eu vejo que sim, né? Acho que o Brasil está vivendo um momento bastante único. Vou fazer referência novamente ao marco regulatório, Claro. né? Nós temos aí em 2024 e até 2033, nós temos percentuais bem altos de universalização de água e esgotamento sanitário. Também nós vemos que mais e mais temos sensibilidade de que a questão drenagem urbana precisa melhorar e nós precisamos ter soluções para que a gente não conviva com situações catastróficas. Então, nesse aspecto, eu vejo uma janela de oportunidade bem interessante no país em termos de desenvolvimento e nós, como sociedade, eu acho que requerendo cada vez mais esse desenvolvimento. Então, sim, para crescimento como produtos, soluções, serviços, marca dentro do país, eu vejo um futuro ainda mais brilhante do que já foi nesses últimos 18 anos que nós estamos aqui presentes. Existe alguma região do Brasil que você considera mais crítica no que diz respeito à necessidade dos serviços de água serem mais bem oferecidos no que diz respeito tanto ao esgotamento quanto também ao fornecimento de água? Enquanto repórter, eu já corri esse país inteiro e a gente vê situações muito difíceis, sobretudo no Nordeste e também no Norte. No Norte, por incrível que se pareça, em locais com abundância de água, a questão do esgotamento sanitário às vezes é absurdamente precária. Ou seja, vocês detectam manchas onde aqui a gente tem que ainda crescer mais. São desafios diferentes em localidades diferentes, né? Vou citar de diversas regiões. Nós temos regiões bastante desenvolvidas, né, no país, onde também as tubulações estão bem antigas e precisam de renovação. Então, aqui há uma oportunidade para que a gente faça isso e cidades que são muito adensadas, ou seja, fazer isso sem intervenção no trânsito, sem intervenção urbana, é bastante importante. Outras, a gente sabe que os índices de universalização aí de água e esgotamento sanitário são baixos. Então, construir redes novas de água e esgoto é o principal fator e nós podemos contribuir com isso. Então, o Brasil, eles são muitos Brasis, a gente sempre fala Sim, isso, sim. E acredito que diferentes soluções e serviços adequados para cada uma dessas regiões talvez seja a chave para a nossa parceria com os diversos stakeholders, com os diversos atores deste segmento. Tubulações antigas, desgastadas, com vazamento, então, não é só no campo da lenda. Existe e em grande quantidade.
Sim, é uma realidade, mas é uma realidade porque as nossas cidades vão ficando mais antigas, né? É uma realidade de um país que vai tendo cidades aí com seus 200, 300 anos e que vai tendo essa necessidade de renovação. Eu diria que é natural, outros países mais desenvolvidos passaram por esse ciclo e foram adquirindo essa cultura de renovação das suas redes, e entendo que nós, mais e mais, vamos também passando por isso, já é uma realidade e uma necessidade que eu acredito que tenda a crescer mais e mais. Quer dizer, então, que se for ver, eu creio que talvez não exista um momento em que se adquira uma estabilidade total. O sistema sempre vai precisar de um manejo daqui e dali, porque é tudo tão grande, né? Vasto. Eu gosto de uma analogia né, a gente trata as redes todas como nós, humanos, né? Nós temos aí todas as nossas tubulações, né? Assim, desculpa os médicos nessa comparação minha tão grosseira, mas em que a gente está sempre fazendo uma manutenção, uma intervenção, um diagnóstico, avaliando se está tudo certo. Então, o sistema é um sistema vivo, né? Em capilar, em que ora a gente está crescendo um bairro e precisa expandir uma rede, ora tem uma parte mais antiga que precisa renovar, ora precisa de uma intervenção, de um conserto ou um reparo. Em todas essas situações, nós queremos e podemos estar presentes, e acredito que numa maior parte delas estamos presentes. Fabiana, para a gente encerrar, o que nós podemos esperar da Amanco Wavin no Brasil nesses próximos anos? Eu entendo que consistentemente nós vamos continuar investindo no país em soluções, serviços, em soluções sustentáveis, de tal forma a contribuirmos para o desenvolvimento nos diversos segmentos em que atuamos. Fabiana, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Foi um prazer poder te conhecer e conversar contigo. Obrigada, mesmo. Fábio. Obrigada pela oportunidade. Tá ok. Lembrando que toda terça-feira, a partir das 7h30 tem um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record. Tem também o formato em podcast que você acessa no aplicativo da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.